Bem-vindos ao terceiro vídeo deste curso de jornalismo investigativo. Conforme falamos na introdução e conforme falamos no vídeo que fizemos com a Milagrosa Calanga, agora vamos conversar com Álvaro Malamba e vamos falar sobre a matéria das sapatilhas contrafeitas, que foi feita uma investigação nas grandes superfícies comerciais. Vamos falar das dificuldades. Bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado. Álvaro, nós estamos aqui basicamente a falar de sinais de alerta. Quais foram os sinais de alerta que levaram-lhe a concluir que poderíamos estar diante de um fato para ser objeto de jornalismo investigativo nas grandes superfícies comerciais? Bem, o sinal de alerta para a peça ligada à contrafação de sapatilhas foi o fato de se poder notar que, enfim, a qualidade das sapatilhas adquiridas nas grandes superfícies comerciais não é nada diferente com a que se pode encontrar nas lojas, por exemplo, da Baixa, a preço super baixo. Então isso incomodou-me, deixou-me com uma pulga na orelha e com interesse em aprofundar mais investigando. Ok, Álvaro, e qual foi a segunda etapa? Desconfiou, ficou com alguma pulga atrás da orelha e verificou que as sapatilhas eram similares, mas isso só foi a olho nu. Qual foi o passo a seguir para constatar que realmente as sapatilhas são similares, tanto aquelas que podemos adquirir pelos preços mais baixos e aquelas que encontramos nas grandes superfícies a um preço muito alto? Bem, a verificação foi já no processo mesmo da elaboração da própria peça, o processo de produção. Nós tivemos de comprar uma sapatilha bem similar, tanto nas lojas, nos estabelecimentos da Baixa, e nós fizemos essa comparação e constatamos que, na verdade, não havia nenhuma diferença. A diferença era mesmo o preço. Eu queria entrar aqui numa questão ligada a recursos. Porque pela matéria nota-se que adquiriu-se uma sapatilha ou um par de sapatilhas nas lojas que vendem sapatilhas contrafeitas de forma clara e aberta, e adquiriram-se 2 pares de sapatilhas nas lojas, nas grandes superfícies comerciais. Por que razão não foram adquiridas sapatilhas em massa, por exemplo, no maior número de lojas, e ter uma investigação que abrangesse uma coisa muito maior? Bem, não faltou vontade de fazer isso, Rui, mas já se pode saber que, enfim, o jornalismo investigativo envolve custos, e fazer a compra tanto de sapatilhas em todas as lojas, sinceramente isso seria o ideal, mas estávamos sem condições para agir dessa forma. Então o mínimo que nós podíamos fazer, ou o máximo, tendo em conta os recursos que nós tínhamos, era comprar as sapatilhas naquela loja onde compramos, no estabelecimento. Não importa, que eu não interessa aqui fazer menção do nome, mas infelizmente era a nossa vontade, mas não deu por conta da limitação de recursos. Então, como é que foi o processo de verificação da autenticidade da sapatilha? É um processo que passou por vocês, compraram a sapatilha e, pela matéria, nota-se que fizeram uma comparação com os mesmos pares de sapatilhas no site do fabricante. E eram grandes e notórias as diferenças? Sim. As diferenças eram notórias, na verdade. Eram sim, mas não era suficiente para nós. Tendo em conta que estávamos num processo legal. Então a INAI sugeriu um especialista, tendo feito a verificação, constatou grandes indícios, mas também não era suficiente. Talvez o telespectador se questione, mas como? Sendo representante, era suposto que ele tivesse a resposta conclusiva, mas não foi o caso. Então tivemos de submeter o caso para a sede da Nike na África do Sul, e até hoje ainda não chegou a resposta, pelo menos por via deste canal, que é nesse caso o representante e a INAI. Vamos dizer INAI, porque aquele trabalhou mesmo na alçada da INAI. Mas qual é o papel da INAI? Porque a INAI tem a particularidade de fiscalizar. O que é que vocês levantaram
nesta matéria sobre as fragilidades de uma instituição como a INAI? Bem, foi possível perceber aqui que a INAI ela não tem condições de poder constatar ou aferir a casos ligados à contrafação, pelo menos sapatilhas, calçado. A ANE não tem. Aliás, o inspetor, o delegado da INAI a nível da cidade de Maputo, disse muito bem que, infelizmente, a INAI não tem instrumentos. A capacidade técnica, assim como recursos humanos suficientes para poderem constatar ou fazer a pesquisa e poderem chegar à conclusão. Tanto que depende de um ator externo que não se sabe da sua idoneidade e tudo mais. Então, a ENAI não tem essa capacidade. No vosso processo de verificação, há uma coisa que eu observei. Vocês submeteram uma reclamação para a loja para devolução de valor porque não estavam satisfeitos com o produto que receberam. A lei e o regulamento de defesa do consumidor indicam que em situações de género é preciso que se devolva quando o cliente não está satisfeito. Mas isso não aconteceu. Por que razão é que isto não aconteceu? Bem, isso não aconteceu talvez por desconhecimento da lei do lado deles. Mas o mais crítico é o fato de percebermos que até a INAI cedeu aos caprichos da loja, porque era suposto a coisa ter sido resolvida logo na hora. Nós submetemos a reclamação, mas a INAI ainda cedeu a exigência. Não foi pedido, foi exigência, então eles impuseram uma condição. Então nós só podíamos ter a devolução do valor ou a troca da sapatilha mediante a prova é autêntica ou falsa. Mas não seria obrigação ou trabalho da INAI solicitar da loja que estava a ser acusada, diante de todos os sinais, de todos os indícios de contrafação, que ela apresentasse, porque na matéria que vocês fizeram, a loja apresentou-se como representante da Nike em Moçambique, como quem tem autorização. Esses documentos chegaram a ser apresentados? Não. Até porque a INAI exigiu os documentos, mas os que foram para lá foram documentos ligados à importação, mas também a coisa não era bem clara. O mais crítico é saber que até a INAI não tem essa capacidade de poder verificar, ainda que eles processam os documentos. Isso não seria conclusivo. A INAI não tem essa capacidade de poder verificar e poder realmente confirmar se é ou não legítima, nesse caso a loja, em termos de representação. Então a coisa não é clara. Pediu a INAI alguns documentos, até eles trouxeram, levaram para lá, mas não houve nenhuma conclusão sobre os documentos, apenas receberam, mas não disseram nada a posterior. Então, é isso. Infelizmente, não houve resposta quanto a essa parte. E em que pé vocês fizeram, penso que 2 matérias fizeram uma primeira e fizeram uma segunda com a presença de um representante, que se diz representante da marca, em Moçambique, que também identificou indícios de contrafação. Vocês enviaram um e-mail para a Nike, também na África do Sul, que também detectou indícios de contrafação. E a Nike pede que as sapatilhas sejam enviadas para a África do Sul, para um último processo da aferição. Em que pé está isso? Bem, na verdade agora, eu acho que a loja percebeu que o risco é que realmente a sapatilha seja contrafeita, que isso seja descoberto. Tanto que já está a pedir que haja devolução da sapatilha e o caso termine por aí. Mas nós já havíamos começado a verificação. Infelizmente não tivemos a resposta da INAI, mas nós, como jornalistas investigativos, tanto em colaboração com nossos parceiros na África do Sul e tal, nós submetemos já o pedido da resposta à confirmação por parte da loja e nós tivemos a resposta. E, enfim, mas não é tudo.
Então a marca pede as sapatilhas para que haja essa confirmação, portanto ter as sapatilhas em mão. Mas percebe-se também que há a tentativa de tornar a coisa um pouco mais difícil, muito apesar de ter se notado nos últimos dias, nos encontros que nós mantivemos, portanto, tivemos com a INAI, percebe-se uma pequena abertura, porque não há saída. Nós estamos a pressionar usando todos os meios. Então, é isso, mas a INAI está, diga-se, numa situação, num dilema. Por outro lado, é satisfazer a loja, porque percebe-se que há um pouco de proximidade, mas tem também seguir os trâmites legais. E nós estamos a caminhar mesmo a passos largos, mesmo para chegar à resposta. Só falta mesmo, temos já as sapatilhas em nossa posse, mas até aqui, infelizmente, ainda não temos as sapatilhas. E a tentativa é que o caso seja encerrado por aqui, portanto, a devolução do valor e a coisa fica... Mas a devolução do valor e o fato da loja não ter apresentado os documentos que provam que importou as sapatilhas da Nike funcionam como uma prova de que as sapatilhas não sejam originais e nem réplicas autorizadas. Eu diria que é um sinal. É um sinal. Quem pode decidir sobre isso é a própria INAI. Mas a vossa matéria, que tem depoimentos, muitas vezes, de pessoas ligadas à loja, eles dizem que nós somos representantes da Nike em Moçambique. O que nós vendemos é original. E eles não estão a conseguir apresentar coisas originais. Concordo. Então, o que aprendizado é que se pode tirar disso no processo de investigação? Por que é importante fazer esta insistência? Bem, primeiro, o que se pode dizer primeiro é que o que eles diziam não é verdade. Eles não são representantes da marca. Não são representantes da marca. Porque eles usavam esse pretexto mesmo para garantir que as sapatilhas são originais. E agora descobrimos que, na verdade, não são representantes da marca. O que significa que há uma grande probabilidade das sapatilhas não serem originais. Aliás, até porque a confirmação, a verificação diga-se o representante, pelo menos é o que a INAI diz, o representante fez a verificação e constatou que, na verdade, há grandes indícios da sapatilha ser contrafeita. E a marca cedeu a isso, porque se, na verdade, fosse a representante oficial, teria dado algum passo no sentido de poder provar isso e mostrar com a documentação e tudo mais, mas até aqui percebe-se que não, aquilo não é verdade. Contradiz, mais ou menos uma contradição. A narrativa que foi dada nos primeiros passos não é a mesma agora que se está a dar. Mas vocês sentem que o trabalho que fizeram de alguma forma representa ou representa uma defesa aos direitos do consumidor? Sem dúvida alguma, mas sim, representa, mas para nós o maior valor, ou talvez o resultado mais desejável nesse processo todo seria a decisão da INAI em relação a essas lojas. Não falando necessariamente da loja que nós compramos, onde nós compramos essa bateria. Mas não sentem que estão perto de uma decisão clara da INAI? Porque repara, quando vocês divulgaram a primeira matéria, houve implicitamente uma resposta da INAI que reconhece implicitamente, depois da matéria que vocês veicularam, que diga-se é a matéria com mais visualizações, mais de 5.000, e que teve bastante repercussão. Logo depois dessa matéria, a INAI reconhece que 70% das sapatilhas vendidas em Moçambique são falsas. E esta mesma INAI, que reconhece que 70% das sapatilhas vendidas em Moçambique são falsas, não consegue dar uma resposta objetiva sobre um processo de reclamação que foi submetido por vocês de forma objetiva e jornalística. Então, eu acho que isso é uma contrariedade, na verdade. Porque reconhece, mas não atua. Então, não é suficiente reconhecer, tem que atuar. E até aqui, desde que nós, publicamos a primeira matéria sobre contrafacção,
Diferente do reconhecer, a inspetora-geral da ENAI apareceu mesmo a dizer, a assumir que na verdade existem casos de contrafação de sapatilha e outros artigos, mas objetivamente não houve nenhuma ação. E é essa parte que nos incomoda. Enquanto, por exemplo, até que pode-se até concluir que na verdade as sapatilhas adquiridas naquela loja são contrafeitas, mas não é suficiente. Sendo contrafeitas, deve-se penalizar para que não haja mais casos daquela natureza, para poder, diga-se, desencorajar a outras lojas, outros atores que estão, outros comerciantes que estão mesmo envolvidos em casos ligados à contrafação. Então, não basta confirmar que realmente as sapatilhas são contrafeitas. Tem que se atuar contra os agentes econômicos que, enfim, fomentam a contrafação. Ok, a vossa matéria parece-me ter dois objetivos. O primeiro objetivo foi recolher a evidência de que determinados agentes econômicos, neste caso lojas especializadas na venda de sapatilhas de marca, estão a lesar os consumidores. Este parece-me ser um primeiro objetivo claro. Um segundo objetivo, que penso que fecha a matéria de acordo com a explicação que acabas de dar e que acho que é importante que fique para quem nos vê, é que as autoridades também têm de ser obrigadas a agir. E parece-me que vocês estão a sentir que a autoridade não está a ter aquele que é o seu peso necessário. Então, esta matéria para vocês só fecha quando a autoridade, diante dessas evidências, agir de forma clara? Sim, eu acho que nós estamos perto disso. Nós estamos bem perto disso. Parece que a ENAI vai cedendo ao nosso pedido, pelo menos de termos as sapatilhas para poder se verificar na África do Sul. A posterior a isso, estamos à espera. Então a ENAI deverá fazer alguma coisa. E há um certo receio, porque os jornalistas do Media Lab despertaram sobre casos que nunca antes tinham sido tratados, sobretudo na mídia. Percebe-se que, por exemplo, o delegado da ENAI assumiu, ele realmente aceitou que são poucos os casos, são poucas as vezes em que lidam com casos de contrafação de produtos ligados a vestuário, sapatilhas. Este é o primeiro caso, diferente de um outro, portanto, de uma marca nacional, que é o caso mais midiático, depois do nosso. Portanto, isso mostra que, muito apesar do papel que a instituição tem, eles não estão preparados para lidarem com isso, até porque, infelizmente, eles estão confortados, estão numa situação um pouco mais de conforto, uma zona de conforto, porque os moçambicanos, os consumidores, eles não são atuantes, também não são proativos, não reclamam casos ligados à contrafação. Ao longo do processo, nós descobrimos que são muitos os que têm casos mal parados, por exemplo, com a loja que nós tivemos uma relação direta, portanto, na produção desse trabalho. Então, são muitos que dizem que, enfim, infelizmente, a qualidade do calçado dali não é das melhores, mas não fizeram nada a posterior. Então, a loja, aliás, a instituição, a ENAI, nunca foi desafiada a atuar diante de uma situação idêntica. Então, esta será a primeira vez. E justifica-se esse receio e a necessidade de quererem, diga-se, resolver a coisa na base, sem que, sim, mas não é isso que nós queremos. Há espaço para... Mas na vossa experiência, eu percebi e parece-me houve algum tipo de constrangimento, e algum tipo de confusão em relação à ENAI, porque vocês fizeram o vosso trabalho jornalístico, e o vosso trabalho jornalístico consistiu em fazer uma reclamação como de um consumidor, e vocês constituíram-se assistentes deste consumidor. E houve algum ruído aí, porque a ENAI achou que estava a ser traída, porque vocês não disseram diretamente que estas sapatilhas foram adquiridas pelo Media Lab. E como é que foi a gestão deste processo?
Primeiro, eu acho que é importante explicar como é que tudo acontece. No momento da careação, um momento bem tenso, então, nos foi perguntado se nós fazíamos o trabalho para testar a instituição ou realmente nós adquirimos as sapatilhas para usar. Para nós, como jornalistas, tanto de primeira viagem, era mais fácil dizer que, enfim, nós compramos, ou seja, alguém adquiriu e veio reclamar conosco porque, enfim, viu a reportagem e tudo mais. Eu acho que era um pouco mais legítimo e aceitável. Mas isso pareceu... que consequências é que vocês extraíram deste? Que ensinamento? Nós percebemos que não tivemos, depois disso, depois dessa nossa posição, percebemos que não tínhamos, diga-se, primeiro, não tínhamos autoridade suficiente de poder avançar com a coisa. Diferente, portanto, talvez de uma situação onde nós temos assumido logo nisso que nós compramos e fizemos a coisa para fazer o teste ou testar a instituição para ver se realmente os processos são bem conduzidos. E nós tivemos essa limitação, tanto que nos foi exigida uma procuração. Então, esse é um sinal. O que significa que legalmente nós não tínhamos o direito de avançar com isto. Mas se tivessem dito que estavam num processo jornalístico, não haveria necessidade da procuração. Mas tiveram medo em algum momento, sentiram-se ameaçados. Eu penso que na divulgação da primeira matéria houve, do vosso lado, como jornalistas de primeira viagem, um bocadinho de medo por causa da repercussão que a matéria teve. Então, o que é que se pode dizer a qualquer pessoa que quer fazer jornalismo investigativo em relação a isso? Qual é o aprendizado? Eu acho que a primeira coisa é a consciência. Antes de começar, deve ter em conta que terá desafios e ninguém quer ser prejudicado. Então, independentemente das dificuldades, dos riscos, se a pessoa dá o primeiro passo, deve dar de forma consciente e saber que há sempre um risco à frente. Mas nós não podemos fugir das nossas responsabilidades como jornalistas, só para minimizar os danos ou talvez os riscos como tal. O que nós queríamos fazer, então não é o correto. Então devemos estar cientes que na verdade há grandes desafios, mas nem por isso devemos vergar ou recuar. Okay. Esta foi a conversa com Álvaro Malamba. E ele fala dos desafios, fala do risco, fala da consciência e fala da responsabilidade, que são aspectos essenciais para produzir o jornalismo investigativo